Então, para começar aqui o nosso momento, pastor Gasparino, cadê o homem? Eu falei para ele que eu ia dar um tempo especial para ele. Tem 1 minuto, pastor. 1 minuto é normal, mas para quem passa de 80, tem mais o da terceira idade que é lei, não é? Muito bem, nós estamos trazendo um casal que sempre aqui alguns pastores me perguntavam, quem vai te substituir? Você está meio chegando lá, às vezes outros falavam, já está com 70, depois 75, e daí? Falei, bem, eu estou orando, mas não estou com pressa. E eu não esperava isso. Lucas e Patrícia é a minha caçula, eles vieram, a convite nosso, assistir uma conferência missionária na Esperança, 2017, 16, 17, e lá eles já tinham chamado missionário, e ambos tinham dado um tempo. E eles tomaram a decisão de pôr fim no tempo de desvio, de espera ou de mudança e abraçar a obra do Senhor. E o primeiro convite foi para crer, então apareceu. O Lucas tem passado conosco os 3 primeiros anos visitando as igrejas, indo e vindo toda semana para o trabalho lá na comunidade. E nesse tempo de pandemia, praticamente ele tem assumido, né? Eu quero agradecer às igrejas, a todos os pastores, não foi só aqui, mas creio que no Brasil inteiro, que oraram por minha esposa. Nós tivemos uma surpresa no mês de agosto de 2019, fizemos uma viagem, ela perdeu a voz. Quando voltamos, a gente ia ao médico, não tinha uma resposta, até que no mês de outubro teve um prognóstico de paralisia nas cordas vocais. E no mês de novembro, ela foi diagnosticada com câncer no pulmão, e aí é aquela coisa, não é? A terra foge dos pés. A Patrícia, que acompanha ela para o hospital, ela teve 2 internações em dezembro de 2019 e no início de 2021 para uma biópsia cirúrgica. E depois foi o tratamento com quimioterapia, com radioterapia, e graças a Deus, ela está bem. Eu acredito que é uns 8 meses, né? Ela tem mudado, ela está muito ativa nos afazeres domésticos, ela faz a comida, ela costura bastante, faz artesanato, é muito ativa, às vezes grita comigo, é necessário. E eu lavo a louça, reaprendi a lavar a louça, não é? E não foi só no rancho, no quartel. E tem sido um tempo bom, eu digo que é um tempo muito bom para nós. Estamos completando 60 anos de casado, se Deus permitir, no mês de julho próximo. E foi o tempo que nós ficamos mais próximos. Eu fiquei muito tempo, quando eu era militar, cumprindo o meu dever lá, às vezes dobrando, porque estudava, trabalhava num segundo emprego, então tinha muito pouco tempo para a família, para a esposa. Depois, muito tempo com a igreja. Graças a Deus, ainda bem, foi com a igreja, mas às vezes é demasiado, não é? E depois, muito tempo com a escola, nós passamos a lecionar, lecionamos uns 13 anos, mas sem perder o foco da igreja. Mas agora, nesse tempo, estamos juntinhos, pastor. Aleluia. 2 anos, né? Brincamos, oramos juntos, e eu tenho orado mais, eu tenho lido mais a Bíblia, eu tenho escrito mais, então foi precioso, né? Muito bem.
também tivemos mudanças e muita surpresa nesse tempo de pandemia lá no Ministério da Acrer. Para os irmãos novos que ainda não nos conhecem, a Missão Acrer, ela existe há 24 anos. O Lucas e a Patrícia têm ali isso aqui é um relatório de atividade e relatório financeiro também e de necessidades. Eu gostaria que os mensageiros das igrejas, os pastores, e se tiver pergunta, eu tiver tempo, estamos prontos para receber. Recebesse, né? Quando eles passarem, você mostra, faz um sinal aí, não é? Então, a CRER é uma instituição que nasceu no coração de Deus, no nosso coração já há muitos anos. Primeiro, ela foi iniciada em Carapicuíba, no tempo do pastor Silvio Jovem, né? A missão Resgate, nós não éramos diretor, mas éramos conselheiro daquela missão, onde Deus nos chamou para isso. Na realidade, o início do trabalho com dependente químico foi ainda quando nós estávamos na ativa da Força Pública, na psiquiatria do Hospital Militar, e eu tinha que orar por aqueles homens que me davam trabalho, que davam trabalho para os médicos, para os enfermeiros, e fizemos uma amizade e ali Deus foi moldando tudo isso. Muito bem, mas há 24 anos, nós recebemos uma notícia do pastor Alfredo, que tinha esse lugar. Então, iniciamos a CRER. O pastor Silvio foi um dos instrumentos que Deus usou junto com o Davi para fazer realmente a abertura do trabalho, né? E eu não vou estar passando lá, eu não vou me ater muito aqui no público-alvo, mas o público-alvo nosso são os dependentes químicos e os seus familiares, né? Mas vou ater ali o que tem naquele gráfico lá, o gráfico financeiro, conforme está ali o Lucas. Ele é administrador, então coloca tudo direitinho. Eu não sei nem ler muito aquilo lá, mas são o gráfico das nossas entradas, que, lamento dizer, que tem sido deficitária. Mas é assim mesmo, não é? Em todo tempo. Para fazer o que nós planejamos fazer ou pensamos em fazer, atinge a metade. E a metade fica sem ser feita, não é? Então, tem ali o gráfico. Vocês têm isso aí no papel. Agora, eu quero passar para um gráfico que tem aí bem interessante. Já? Ok. Para os irmãos, só completar aqui, pastor. De quantos nós tivemos lá esse ano, nós tivemos 157 acolhimento, que a gente chama de internação. Depois tivemos um bom grupo aí de pessoas que tomaram decisão para Cristo. Um grupo menor dos que permaneceram e um grupo muito grande dos que estão que esvaziaram. Finalizando, tem lá nas últimas páginas o projeto que nós fizemos, que será apresentado. Surpresa nossa que mudamos de cidade, de município, né? Agora lá não é mais em Bugaçu, é Juquitiba. Então, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, nós estamos aqui. Até amanhã pode fazer, né? E tem também aí na última página o nosso endereço para vocês, número da conta e do Pix aqui para levar para suas igrejas, né? Também, vocês vão ver a foto de uma Brasília, ela é a necessidade. Nós estamos sem veículos, sem transporte. A minha Brasília tem 45 anos, ela não anda mais. E também nós estamos usando carro emprestado e um dos carros emprestados fundiu o motor, nós temos que fazer, ore por isso. Nós temos que fazer o motor e fazer o licenciamento. Mas estamos orando para Deus nos dar uma picape para
doações e buscar doações e para a obra. Então, ore conosco. Obrigado, pastor. Pastor Davi Siqueira. Prazer estar aqui com os irmãos. Eu vou falar sobre o acampamento Betel, quem lembra dele? Agora sobre nova direção. Os irmãos sabem que a Mid-Mission vendeu o acampamento há 3 anos e meio. E a gente intermediou aí a venda. E quem comprou, pela graça de Deus, foi meu sobrinho. E a gente está fazendo várias adaptações, construções, melhorando um pouquinho o acampamento. Mudou de nome, é Betel Camp agora, né? Deu uma floreada no nome. E o que a gente tem sentido nesses últimos 3 anos e meio foi assim que o movimento batista regular tem frequentado muito pouco ou quase nada. Então a gente tem ali o pessoal ali da região do Grajaú, que frequenta, né? Que a gente tem feito um trabalho lá, mas sentimos a falta de muitos irmãos, muitas igrejas. E o intuito hoje é estar relembrando os irmãos, aqueles que já conhecem e aqueles que não conhecem, sobre o acampamento Betel, que está à disposição das igrejas. Graças a Deus, esse meu sobrinho, ele tem uma empresa de construção civil e ele colocou nas minhas mãos, né, para a gente estar administrando o acampamento. Eu já conheço o acampamento tem uns 10 anos, né, através da igreja Betel ali, do pastor Ulisses, que é meu irmão. Não sei se os irmãos repararam, né, que eu sou irmão do pastor Ulisses. Enfim, estamos aqui para falar sobre o acampamento. E aqui a gente tem várias opções ali. Eu vou estar andando bem rapidinho, né, porque o nosso tempo é curto. Mas só para estar mostrando para os irmãos o que a gente tem feito ali. Então, revitalizamos aí a estradinha interna, a entrada também do acampamento, não tem mais barro. Os irmãos podem subir e descer com o carro. Temos ali um local que nós fizemos para carga e descarga também. Tá bom? Tá ali, ó, pastor Davi, o meu telefone, tá bom? Depois eu vou estar pedindo para os irmãos aí estar enviando um link com as imagens, valores, enfim, para todos os irmãos, tá bom? Então, estamos melhorando aí o parquinho para as crianças. Ainda não terminamos ainda, mas já está bem adiantado. Fizemos uma área para fogueira ali, onde os jovens têm feito culto de fogueiras e assim por diante, né? Está beirando a represa ali. Nós construímos esse quiosque, um quiosque bem grande, com banheiro masculino, feminino, tem 13 banheiros deficientes. O quiosque ali, ele cabe em torno de 80 pessoas. Aí é o grupo do pastor Ulisses, lá, os jovens, fazendo um dia lá de acampamento. O quiosque. Pintamos aí os caiaques, os barcos. Os alojamentos continuam ainda o mesmo, reformamos, tiramos aquelas paredes do meio, está mais ampliado, alojamento masculino, o feminino. Então, nós temos aí os quartos, banheiro, tudo reformado, bom? Chuveiros e assim por diante. Ainda as suítes continuam a mesma ainda, não mexemos nela. A ideia é estar derrubando tudo e construindo um salão para 250 pessoas ali. A piscina não mudou, continua gelada, mas se Deus abençoar aí, ela vai estar aquecida ou mudar de lugar. Então, nós temos aí o grupo que ainda frequenta, frequentadores assíduos lá, Shekinah, a Lídia, né? O grupo Shekinah. Também nós temos aí, o grupo ainda Shekinah. Temos a Ujubre, que sempre está com a gente lá, que esse ano já está aí também já cogitando a alocação para novembro. Igreja Batista do Povo, 450 pessoas passaram o dia lá no acampamento. E algumas outras atividades. A área verde, que os irmãos já conhecem. Esse é o meu sobrinho, está bem escuro. E o meu filho, o mais caçula, o Rafael, 7 anos, que está ali. Meu sobrinho novo, 43 anos, tem o coração na obra, ajuda muito. Enfim, ele está fazendo todas as reformas lá no acampamento.
Pastor Cleiton. Irmãos, eu estou como missionário plantando igreja lá na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Acho que os irmãos, tem alguém aqui que é do interior? Nossa, opa, pouquinha gente. Ali o pastor João. Tá certo, muito bem. Então, irmãos, projeto Ribeirão, exatamente por causa da cidade. Deixe-me tentar ser rápido, porque o Gilberto é inflexível. Vamos ver se esse negócio não me domina. Vamos lá. Será que é aqui? Opa, ajuda aí, pastor. Dá um desconto aí, Gilberto. Agora vai ligar, só esperar que vai para frente e que vai para trás. Legal. Irmãos, nós mudamos para Ribeirão Preto em janeiro de 2019. Em janeiro de 2019 iniciamos o trabalho. Um versículo, tem vários, mas esse tem me acompanhado bastante. Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Às vezes as pessoas pensam no missionário como alguém tão fantástico, tão extraordinário, tão não sei o quê. O missionário é alguém que vai para um certo lugar anunciar as boas novas de Jesus. É isso. A minha família, eu e a Kelly, meus filhos, já me pediram 10 vezes para atualizar essa foto, que eles disseram que essa foto está muito zoada. Ali é o meu filho mais velho, Davi, ele tem 19 anos. Aqui é a Kemily, que é a do meio, e esse é o Daniel, ele já cresceu bastante depois dessa foto. Mas Deus tem sido muito bom conosco. E a gente tem um cachorro chamado Jacó, que não está aqui na foto. A gente gosta muito dele. Queridos, lá na região onde eu estou, as igrejas elas estão concentradas aqui. São José do Rio Preto, Barretos, Olímpia, Bebedouro. E nessa região ao lado, nós tínhamos apenas uma igreja, que é a Igreja Batista Maranata, pastoreada, cuidada pelo pastor Davi Sena. E Ribeirão Preto é uma cidade com, na boca do Ribeirão Pretano, 1 milhão de habitantes. O Google diz que é 710 mil. Mas é a cidade que mais cresce no estado de São Paulo em termos percentuais. Mais do que a capital, mais do que Guarulhos, mais do que Campinas. Então é uma cidade em termos demográficos já é uma cidade grande e é uma cidade com potencial muito grande de crescimento. E eu fui para lá com o propósito de plantar igreja prioritariamente e um propósito secundário é dar continuidade às atividades de um seminário CTLIP, Seminário Teológico de Líderes e Pastores, para ser uma formação de obreiros. Eu já negociei com o Gilberto amanhã, eu vou falar sobre o seminário. Tá tudo certo, né, Gilberto? Tá bom. Então, plantar igreja. Irmãos, Ribeirão Preto, em 99% da sua população é urbana, e ela é uma cidade universitária, ela tem cerca de 30 universidades. A igreja onde nós estamos plantando está a 1,5 km da USP. Então, esse é um dos públicos que a gente deseja alcançar. Nós estamos no bairro Vila Tibério, que está também a cerca de 1,5 km da rodoviária. Se você conhecer Ribeirão Preto, você mais ou menos consegue visualizar onde nós estamos. Iniciamos o trabalho, tivemos um culto inaugural e a igreja mãe, outros irmãos estavam lá, foi tudo muito legal. No dia seguinte não tínhamos ninguém, só estava eu, a esposa, os 3 filhos e um irmão da igreja mãe que ficou. E depois, logo nos primeiros, talvez com 2, 3 meses, começamos a receber os primeiros visitantes. Isso foi um motivo de gigantesca alegria para nós. 3 anos passaram, apesar de ser 2 na pandemia, Deus tem acrescentado várias outras pessoas, de membros. Talvez estamos agora ultrapassando 30 membros. E congregados aí 30, 40, 45. Nesse período, muita gente gripada, mas graças a Deus, Deus tem acrescentado pessoas. O encontro de mulheres é uma das atividades que a gente tem bastante aderência. De jovens também, eu deveria ter trazido uma foto da programação de jovens, mas não trouxe. Eu destaquei aqui o irmão Leandro Santos, ele é aluno do seminário, está no 4º ano, e
no dia 19 desse mês, ele vai iniciar a nossa primeira congregação. No outro extra, Gilberto, você pode participar fazendo uma viagem missionária, intercedendo por nós e contribuindo financeiramente, se assim Deus lhe direcionar. Eu deixei para o final de modo proposital. Minha igreja enviadora é a Igreja Batista Boas Novas, e o Ministério Cristão Global, que é uma missão batista regular, é a minha missão enviadora. Irmãos, essa missão, ela trabalha, não é agregando missionários na missão, mas é estimulando os membros das igrejas a conhecerem o campo missionário. Viagens para Moçambique, Bolívia, Colômbia, Venezuela e o sertão nordestino. Se você quiser conhecer mais dessa missão, eu já era parte da diretoria antes de ser missionário. Bem, tem muita coisa para falar, mas o tempo estourou. Muito obrigado, se envolva com o trabalho missionário, como o Gilberto falou, de maneira específica, ore por nós lá em Ribeirão Preto e, na medida do possível, eu lhe dou mais informações. Obrigado, Gilberto. Deus abençoe. José Bezerra. Bom dia. Os irmãos receberam ontem um envelope como esse. Se não recebeu, eu ainda tenho ali para te dar. Esse é o resultado de 25 anos da editora Elim. No campo missionário, passamos uma crise, nosso movimento entrou em crise e ficamos sem sustento. E a editora Elim foi a forma que Deus usou para nos manter no campo. Então, ali surgiram os folhetos, com 1 milhão de folhetos para impactar as praias do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 99 para o ano 2000. Depois disso, cobrimos o Pan-Americano com 500 mil folhetos e panfletos em a Copa do Mundo e nas Olimpíadas, em várias línguas, além do português. Os irmãos receberam aí, e tem a lista dos folhetos. Tem os folhetos Luz e Esperança, Olhando para o Futuro, série Eu Sou, Parábolas de Jesus, Páscoa e Natal. E com um diferencial que pode ser colocado aí, a foto da sua igreja, essa é a igreja que nós fundamos no Rio de Janeiro, com os dados a partir de 6 mil folhetos personalizados, com títulos diferentes, já conseguimos fazer isso. Ou colocar o logo da sua igreja. Mensagens bíblicas muito bem preparadas, com muita oração e que impactam, com títulos interessantes, apresentação impecável e um trabalho sério. Temos o simples também, para aquelas igrejas que têm mais dificuldade financeira. A mesma mensagem também pode ser personalizado no folheto simples. Bom dia a todos na graça e paz de Jesus. Você pode curvar sua cabeça. Vamos buscar o Senhor em oração mais uma vez. Bondoso Deus, bendito seja o seu nome sobre todo nome. Como é bom estarmos diante do Senhor e sabermos que não há Deus como o Senhor. E como é bom desfrutarmos da sua comunhão, sermos aceitos pelo Senhor por causa da sua graça e amor por nós. Como é bom, Pai, experimentarmos dessa misericórdia que foi renovada nesse dia sobre cada um de nós. E sabemos que o Senhor renova em nós uma certeza, a certeza da vida eterna, a certeza da nossa salvação, a certeza de que o Senhor é conosco, independente de nós. Porque o Senhor é fiel. Pai, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor.
Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos ser confrontados nos nossos conceitos, nos nossos valores, nos nossos interesses. Mas também em algumas daquelas mediocridades que nos acostumamos sem perceber e muitas vezes nos esfriam no nosso relacionamento contigo. Que a tua palavra nos ajude a reconhecê-lo, a conhecê-lo e a sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. A podermos desejar progredir à imagem de Jesus Cristo, para que no dia que Ele venha nos buscar, vier nos buscar, possamos ser encontrados fiéis, imaculados, prontos como uma igreja pronta para o encontro com seu noivo. Abençoa-nos aqui, porque nós precisamos do Senhor, da direção do Teu Espírito sobre nós, em Cristo Jesus. Amém. Temos falado sobre retomar o fervor espiritual. E ao falarmos disso, temos nos concentrado nestas 3 questões. Se há uma retomada, o alvo envolve descobrir fatores responsáveis pela perda desse fervor. Se há uma retomada, precisamos descobrir o que existia e foi perdido. Ontem à noite, olhando para Eclesiastes 1, nós respondemos a pergunta: por que perdemos o fervor espiritual? E lá naqueles primeiros versículos, o pregador, ele faz a seguinte pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Em outras palavras, ele nos ajudou a pensar o que vale a pena nesta vida. E a resposta que meditamos, olhando panoramicamente para todo o livro de Eclesiastes, foi que a retomada do fervor espiritual começa pela reconquista do significado da vida em Deus. Nós não vamos encontrar significado na vida apenas melhorando o nosso conhecimento, por mais que tenhamos que melhorá-lo. Nós não vamos encontrar significado na vida olhando para dentro de nós, por mais que tenhamos que melhorar a nossa própria vida. Nós só encontraremos significado na vida olhando e conhecendo Deus único e verdadeiro. E foi isso que ontem à noite, mapeando um pouco de maneira panorâmica, nós fizemos através das reflexões que o pregador, que é assim que ele se apresenta em Eclesiastes, né? Que o pregador, no final da sua vida, ele vai refletir. Trabalhei muito, conquistei muito, construí muito, passeei muito, fiz muitas coisas, e agora quando eu olho para trás e reflito acerca de tudo isso, o que eu posso dizer é que a vida só tem sentido em Deus. E a gente perde o fervor espiritual, e a gente se distancia de Deus, e a gente se esfria quando nós queremos encontrar sentido fora de Deus. Quando nós queremos encontrar sentido fora da revelação de Deus que aponta para Deus. Hoje eu quero olhar para um segundo fator que pode estar roubando direta ou indiretamente o nosso fervor espiritual. Há muitos fatores que podem estar fazendo isso em nossas vidas. Mas eu não tenho como olhar para todos eles. Então, eu vou olhar para alguns e hoje eu quero olhar para mais um deles. E o fator que eu quero olhar com vocês hoje de manhã é a superficialidade. Quando a gente pensa em superficialidade, eu estou aqui pensando numa observação feita sem reflexão e profundidade. Talvez nós vivemos nos dias piores a respeito disso, quando
A vida se tornou completamente superficial sobre qualquer coisa e qualquer área. As pessoas se tornaram totalmente superficiais para tudo. Elas precisam de uma selfie para absolutamente tudo. Para absolutamente tudo. Esses dias atrás eu estava lendo que encontraram uma rocha que supostamente veio do espaço e estavam leiloando por milhões de dólares. Eles nem sabem a origem exata dela e estavam leiloando por milhões de dólares. O homem se perdeu completamente. Paga-se milhões de dólares e euros por artes, mas nunca se investiria isso numa pessoa. Um aparelho de celular custa uma fortuna. E ninguém vive mais sem isso. Uma pessoa aparece por segundos na televisão, num programa que não vale absolutamente nada, e tratam ela como famosa. E nos últimos tempos, todo mundo virou especialista. Conversa com alguém sobre vacina. Ninguém estudou meia hora sobre biologia e todo mundo é especialista em vacina. Todo mundo sabe discutir sobre a vacina de Covid. E ninguém nem sabe explicar a Covid direito até agora. Mas todo mundo virou especialista em discutir vacina. Outro dia me perguntaram se eu era contra a vacina. Eu disse, não, eu sou teólogo, eu não sou biólogo. Perguntaram se eu ia vacinar minha filha. Eu falei, minha caçula. Eu falei, por que eu vacinaria ela? Você é contra a vacina? Não, se eu pegar a carteirinha de vacinação dela, você vai descobrir que ela tomou todas as vacinas. Ela tem 11 anos agora. Ela tomou todas as vacinas que são comprovadas. Eu não sou especialista. Eu não posso discutir uma coisa que eu não sei. Mas todo mundo virou especialista sobre tudo. Todo mundo. Todo mundo virou especialista num nível de superficialidade raso. Um dia eu recebi, foi um e-mail ainda, antes do WhatsApp. Um e-mail de um rapaz que eu não conhecia, tecendo uma série de comentários críticos sobre a igreja brasileira. Não a igreja que eu pastoreava, mas sobre a igreja brasileira. E ele queria a minha opinião. E por que eu daria opinião sobre a igreja para alguém que eu não conheço? Aí eu devolvi o e-mail, e lembra que isso não era rápido que nem a devolução de um WhatsApp, né? Então eu devolvi o e-mail perguntando assim, oi, tudo bem? Quem é você? Me diz um pouco sobre você antes de eu responder o que você está me perguntando. Junto em me dizer quem é você, me diz se você congrega numa igreja e se você tem compromisso firme numa igreja. Por que eu ia dar atenção para alguém criticando uma igreja que não ama a igreja? A pessoa ficou ofendida. Por que você não quer responder para mim? Se você acha que é o quê? Porque eu não frequento uma igreja, eu não posso falar da igreja? Você até pode, mas eu não preciso responder a você. Por que eu vou dar atenção para um incrédulo que não ama a igreja de Jesus Cristo, que está falando mal da igreja de Jesus Cristo? Todo mundo é especialista a tudo. Na superficialidade. Na superficialidade. Todo mundo sabe tudo. Sobre tudo. E está pronto para discutir sobre tudo. A superficialidade tem a ver com isso. E é um grande desafio. Eu acho que o nosso perigo hoje está em vivermos de likes e não de sentido. As pessoas, elas estão atrás de likes o tempo inteiro.
E é isso que está buscando e querendo sentido para a vida. Todo projeto de vida pergunta-nos pelo sentido que damos à nossa existência, como conversamos ontem à noite. E a verdade é que uma das principais marcas do nosso tempo é a superficialidade. E infelizmente, sem perceber, acabamos nos acostumando com ela. E essa superficialidade deixa uma brecha aberta em nossas vidas que tem alimentado o esfriamento espiritual e roubado o fervor espiritual. O esfriamento do fervor espiritual vai acontecendo em pequenas porções, porém em importantes decisões diárias. Diariamente, dedicamos menos tempo para orar, mas ainda oramos. Dedicamos menos tempo para ler a Bíblia, mas agora o que a gente faz? A gente coloca notificação no aplicativo de Bíblia para piscar um versículo. E sabe como a gente podia chamar isso? Horóscopo gospel. Um versículo isolado fora do contexto. Se você está dormindo, agora você vai acordar. Não existe horóscopo. Você não encontra na Bíblia. Eu disse isso na minha igreja, até hoje uma irmã, sempre que me vê, fala disso. Não existe. Ela me perguntou assim, pastor, qual é o seu signo? Eu disse, eu não tenho. Como você não tem? Todo mundo tem que ter um. Que dia você nasceu? Eu falei, eu não tenho signo. Eu sou crente. Eu sigo as escrituras. Isso não tem na Bíblia. Isso é uma falsa religião. Astrologia é uma falsa religião. Eu não tenho signo. Eu não sou guiado por astros. Eu não tenho signo, mas todo mundo tem que ter. Todo incrédulo tem que ter. Eu não tenho. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus e não por signo. Essa mulher me persegue até hoje, porque ela acredita que tem que ter signo. Falei, irmã, a senhora quer ter signo? A senhora tenha signo. Eu não mando na sua vida. Que o seu signo te guie. Mas na minha Bíblia eu não encontro Aristóteles. Não encontro nada disso. Não encontro. Então é superficial. Eu leio a Bíblia. Como você leu a Bíblia? Às 6 horas da manhã o meu aplicativo me pisca um versículo. Eu leio aquele versículo, me dá um tchan e eu saio para trabalhar. Então Deus já falou comigo hoje. E eu acho que isso é suficiente. E eu estou satisfeito. Qual é a diferença com qualquer outra mandinga? Com fazer o sinal da cruz, ou beijar uma medalhinha, ou sei lá qual é a mandinga que alguém faz para sair de casa. Menos tempo para as pessoas, mas a gente envia um zap. As pessoas morrem, a gente envia um zap. As pessoas fazem aniversário, a gente envia um zap. Manda uma carinha lá na rede social. Deu um temporal fortíssimo no dia 23 de dezembro em São José, só numa região, em um lugar que nunca tinha enchido. A prefeitura está fazendo uma obra grande naquela região e começou a subir água. A vazão não deu e começou a subir água. E aí uma senhora me mandou uma mensagem, dia 23 de dezembro. Meu celular está para lá, eu nem quero saber de celular. Aí daqui a pouco toca o meu telefone, é a filha dela, pastor, minha mãe está tentando falar com você já tem um tempo, porque está enchendo de água a casa dela. E aí o marido dela tinha feito uma cirurgia, está na cama, e eles estão lá sem saber como... Está precisando de ajuda, estão sozinhos lá. E essa filha dela, no bairro dela também estava enchendo. Isso era uma coisa diferente lá nessa região da cidade. Aí eu falei assim, e por que ela não me ligou? As pessoas não sabem, elas não largam o telefone. Acorda com o telefone na mão, vai dormir com o telefone na mão e não sabe mais usar o telefone. Porque só manda o WhatsApp. Falei, é emergência e a pessoa não superficialidade. Falei, por que não me ligou? Aí eu peguei o carro, levei um tempo para chegar lá, por causa de água, tive que deixar o carro para fora e atravessar para chegar lá na casa dela com água. Mandei no grupo da igreja, quem podia ajudar, a gente juntou um grupo lá e foi lá socorrer
o casal, ficamos lá sem luz, foi um negócio meio... Mas graças a Deus deu certo. Mas as pessoas hoje, a pessoa morreu. Eu vou dar uma passadinha lá. Dá uma passadinha lá. O comércio até abaixava a porta a hora que estava passando a família para ir enterrar os seus mortos. Hoje as prefeituras nem deixam mais isso acontecer. E se você estiver acompanhando, haja buzina. Eles querem que vele já lá no cemitério para não atrapalhar o trânsito. Nós vivemos uma superficialidade muito grande. Muito grande. Ao mesmo tempo, todo esse tempo não é usado. Assim, eu até oro, mas oro um pouco. Eu até leio a Bíblia, mas leio um pouco. Eu até falo com pessoas, mas falo um pouco. Eu até tenho tempo para um discipulado, mas eu envio o versículo pelo feed da pessoa. E o que eu faço com o resto do tempo? Eu não estou melhorando o meu conhecimento, eu não estou melhorando e progredindo em outras áreas. É superficial. E aí, de repente, eu não percebo, mas eu estou me esfriando no meu fervor espiritual e eu não percebo por quê. Estou me afastando de Deus, ou começo a enfrentar um problema, uma luta, uma dificuldade, e vou me perdendo e não tenho respostas. Mas por que eu não tenho respostas? Por que eu não sei lidar com uma aprovação? Porque chega o resultado do exame e eu não sei enfrentá-lo. Porque há, sem eu perceber muitas vezes, uma superficialidade que tomou a minha vida e também a minha fé. Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 10, versículos 1 a 3. E eu quero fazer algumas aplicações a partir da reflexão que o pregador aqui nos traz nesses 3 versículos. Eclesiastes 10, versículos 1 a 3. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. O pregador aqui, nas suas reflexões de fim de vida, ele continua nas suas considerações objetivas, porém profundas, do que nos aparenta a chamar a atenção para mais um ponto importante que podemos usar como um daqueles fatores que respondem à pergunta o que tem roubado o nosso fervor espiritual. E a minha resposta a isso hoje de manhã é que a retomada do fervor espiritual depende de quanta superficialidade, tolice, como é o que ele está mencionando aqui, nós vamos permitir na nossa vida, na nossa rotina diária. Salomão chama a nossa atenção para alguns fatores sobre como um pouco de superficialidade produz muita tolice. Um pouco de tolice já é suficiente para nos colocar num ambiente de vida superficial que vai nos afastando de Deus sem percebermos. E a queda não é um momento, a queda é um processo. E a frieza espiritual não é um momento, a frieza espiritual é um processo.
E a falta de fervor espiritual não é um momento. A falta de fervor espiritual é um processo. E a falta de fé não é um momento. A falta de fé é um processo. O momento é quando chega a notícia de que a esposa está doente. E se eu estou andando com Deus numa fé firme, eu vou ter que enfrentar uma provação, e eu vou ter que lidar com aquilo, mas eu não vou recuar na minha confiança em Deus, apesar da dificuldade para lidar com aquilo. Mas se eu já estou distante, a hora que vem uma notícia dessa, eu me entrego. Esse primeiro fato que ele nos chama a atenção, que a gente precisa dar atenção e que vai nos ajudar a continuar respondendo a pergunta por que podemos perder o fervor espiritual, é que um pouco de superficialidade ou tolice, como ele coloca aqui, pode e bagunça toda a sua vida. Um pouco bagunça toda a sua vida. O versículo 1, ele vai dizer que um pouco de tolice é tão prejudicial quanto muita tolice. E ele usa a figura do que uma mosca pode fazer dentro de um perfume. Não pensa agora na produção de um perfume depois da indústria. Você tem que pensar com a cabeça de Salomão, lá no Antigo Testamento, quando a produção de um perfume era muito caseira, era muito manual. Como a mosca morta estraga todo o perfume e ainda exala um mau cheiro, uma simples mosca. Uma simples mosca. A gente podia trazer isso para os nossos dias, e eu sempre vou me lembrar da minha avó e da minha mãe, com aquele negócio que se cair uma mosca na comida, minha mãe e minha avó querem jogar a panela do feijão fora. O prato da comida fora. E a gente só tira ali onde caiu e come o resto. Mas minha mãe até hoje, se cair uma mosca no prato, ela quer jogar o prato inteiro fora. Eu não sei como é lá na sua casa, mas eu vi minha mãe e minha avó fazendo isso a vida toda. Mas ele traz essa figura para dizer o seguinte: uma mosca pequena, dentro de uma quantidade significativa desse perfume, ela faz um estrago tremendo. Não importa aqui a quantidade ou o tamanho da mosca comparado à quantidade do perfume. E é essa aplicação que ele traz. Um pouco de tolice é tão prejudicial quanto muita tolice. E a superficialidade faz a gente aceitá-la como se não fosse um problema. E nós usamos expressões do tipo: é só um pouquinho. É só agora. É só mais um pouquinho. Eu estou no controle disso aqui. Eu paro quando eu quiser. É disso que ele está falando. Um pouco de tolice anula qualquer quantidade de sabedoria. É isso que ele quer que nós entendamos. Um pouco de tolice esconde ou faz sombra à honra. Eu vou ler de novo o versículo 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. A tolice, a estutícia e a insensatez, não importa a quantidade dela, ela sempre será prejudicial. Sempre será prejudicial. Quando nós analisamos essa questão do fervor espiritual, a nossa questão não é medir quantidade. O que Salomão está nos chamando a atenção aqui é que não importa se é muito ou se é pouco.
O que importa é que um pouco já é suficiente para atrapalhar o fervor. Um pouco já é suficiente para confundir o nosso relacionamento com Deus. Para mexer na nossa devoção ao Senhor. Eu estava lecionando autoconfrontação e um grupo de pastores presentes na turma, e quem mais dá trabalho quando se leciona autoconfrontação são os pastores. Sempre. Sempre. Você começa as primeiras aulas, os caras querem discutir teologia. Depois, sempre dá trabalho. Aí cheguei na lição 12, falando sobre relacionamentos interpessoais, e parte da lição vai falar sobre perdão. E começamos a fazer as aplicações, as próprias orientações do curso. O cara podia ter ficado quieto, eu não perguntei nada. Mas já viu o pastor ficar quieto? Mas, professor, não dá para viver exatamente o que está dizendo aí. Tem uma pessoa que eu nunca perdoei e acho que nunca vou perdoar, porque ele me fez um negócio lá na igreja imperdoável. Eu não perguntei nada, o cara que está se expondo. Aí ele ficou em silêncio. Falei, eu vou continuar aqui. Passou uns segundinhos assim. Não, espera aí. Não, eu acho que eu não perdoei 2 até hoje. Eu continuo ou dou atenção? Não, espera aí. Não, eu acho que eu não perdoei 3. Falei, não dá para deixar passar, né? Mas vamos assim, pessoal. Deixa eu relembrar para vocês uma coisa interessante que Jesus diz no Sermão do Monte. Quando ele terminou a oração do Pai Nosso. Quando ele termina a oração do Pai Nosso em Mateus 6, ele diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Falei, meu irmão, você resolve isso com Deus, eu vou continuar minha aula. Não importa se é 1 que você não perdoou, ou se é 10 que você não perdoou. Você tem que resolver isso com Deus. A superficialidade faz a gente acreditar que nós podemos negociar isso. Eu posso considerar pecado se o negócio for muito grave. Se eu não perdoar 10, então, eu sou uma pessoa ruim. Mas eu só não falo com ele. Eu convivo com 100 e só não falo com 1. Qual é o problema? Eu amo 100. Eu só não suporto 2. Qual é o problema? Para você talvez não seja, mas para Deus é. É disso que Salomão está dizendo. Um pouco de superficialidade ou tolice bagunça toda a sua vida. Afeta o seu relacionamento com Deus, seu fervor espiritual. É disso que ele está falando. Um pouco de tolice faz sombra à honra e à sabedoria. O sábio não permite isso. Não há como a profundidade, não há nada como a profundidade para nos tornar insatisfeitos com a superficialidade. Não há nada como a profundidade para nos tornar insatisfeitos com as coisas superficiais. Eu estava lendo um livro sobre Eclesiastes, e aí estava sentado à mesa numa refeição com a Sheila e as meninas, e aí uma delas me perguntou assim, por como Salomão, sendo tão sábio, se deixou corromper? Como que ele terminou a vida de forma tão desagradável a Deus? Aí a minha caçula virou e falou assim, por que ele foi tão burro? Coisa de filho caçula, né? Aí já vai na lata mesmo. Zagueiro, vai com os 2 pés. E a minha resposta para elas foi exatamente assim, ele permitiu
que diariamente um pouco de superficialidade fosse tomando conta do seu coração. Ele foi negociando consigo mesmo o que ele queria e o que ele não queria. Ele foi definindo o que era certo e o que era errado. A retomada desse fervor espiritual depende de quanta superficialidade nós vamos permitir na nossa rotina diária. Um segundo fato que Salomão nos coloca aqui é que um pouco de superficialidade, tolice, sempre revela muito do nosso coração. Olha o versículo 2. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o lado esquerdo. É Salomão que está dizendo direita e esquerda, não sou eu, hein? Não quero arrumar confusão com ninguém. Salomão que está falando isso aqui. O coração do tolo sempre se inclina para o que é errado. E ele não está falando de quantidade. Não está falando de quantidade. É exatamente aquela figura de se eu sair daqui na estrada agora, descendo para Lindóia, eu não vou chegar... Qual é a cidade das malhas? Aqui o contrário é? Monte Sião. Se eu sair nessa direção da cidade, eu vou chegar em Lindóia. Eu não vou chegar em Monte Sião. Salomão está dizendo o seguinte: o coração do tolo, com um pouco de tolice ou muita tolice, vai numa única direção. Ele só vai chegar num lugar. Não importa se ele andou 500 metros ou 500 quilômetros. Ele está indo numa única direção. É isso que ele está dizendo. A superficialidade engana exatamente por causa disso. Porque o coração do tolo só tem uma direção. Ele sempre se inclina para o que é errado, para o que é mal. Enquanto que o coração do sábio se inclina para o que é bom, para fazer o bem. E no livro de Provérbios, Salomão gastou muito tempo falando disso para nós. Eu quero dar alguns exemplos para nós aqui. Provérbios 10, 23. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o divertimento é ser sábio. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Provérbios 18, 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, porque o coração do homem é enganoso. Mas o que anda em sabedoria será salvo. O que Salomão já tinha nos ensinado sobre o coração humano e a diferença do sábio e do insensato é que um pouco de superficialidade ou um pouco de tolice sempre revela muito do nosso coração. O sábio sempre vai buscar o que é certo. E quando ele erra, ele continua na direção para aprender. O tolo não. O tolo sempre vai na direção errada. E aqui a questão não é quantidade. Nós erramos quando a nossa avaliação está muito mais baseada em quantidade. E fica isso até numa reflexão para nós pais. Várias e várias vezes eu tenho dito para os pais, eu tenho um curso na igreja anual de educação para pais. Eu não dou curso de educação para filhos. A única educação para filhos que eu dei foi para 3, que eu só tenho 3 filhos. E agora que eu sou avô, ficam perguntando sobre isso. Não, eu não educo neto. Eu eduquei filho. E eu continuo ajudando meu filho. Quem educa o meu neto é o meu filho, não eu. Porque pai educa, tio deseduca e avô corrompe. Eu ouvi um amém, foi isso?
Não é isso, os avós? Porque eu sou inexperiente nessa área. Eu só tenho 3 meses de avô. E nesses 3 meses ainda a criança é só da mãe, só está amamentando. Na minha rotina de vida eu só vejo o nenê de fim de semana, eu quase não vejo. Ainda não estou corrompendo, mas já estou treinando. Eu tenho dito para os pais, você deixa o seu filho pequeno e você fica dizendo assim, mas ele é muito pequeno. Mas eles crescem. E agora é o carrinho, é a boneca, é o brinquedo. Mas quando eles têm 13, 14, não é mais o carrinho, a boneca e o brinquedo. São outros elementos. Quando eles têm 17, 18, são outros elementos. Mas o que estava no coração com 2, 3 anos, são as mesmas inclinações com 15, 16, 17. Se você começa a ajudar agora a lidar com o coração quando é pequeno, quando chegar lá, as inclinações do coração vão sendo educadas à piedade. A questão não é o objeto, mas a questão é a intenção do coração. O insensato vai se inclinar à insensatez, o sábio vai na direção da sabedoria. Um pouco de superficialidade sempre revela muito do coração. Jerry Bridges, num livro muito conhecido, eu imagino que os irmãos conheçam bem esse livro, ele define impiedade como viver sem pensar, ou pensar pouco em Deus, ou na vontade, na glória de Deus, ou na dependência de Deus. Quando ele fala disso, para ele não é difícil notar que a pessoa pode ter uma vida decente ou ser ímpia, uma vez que Deus é irrelevante no seu dia a dia para essas pessoas, para o ímpio. Encontramos pessoas simpáticas, pessoas educadas, pessoas caridosas, mas Deus continua longe dos seus pensamentos. Algumas dessas pessoas talvez até passem 1 hora por semana na igreja, mas vivem o restante dos seus dias como se Deus não existisse. E no culto no domingo não faz ninguém nem salvo, nem piedoso, muito menos sábio. Essas pessoas não são perversas, mas muitas continuam ímpias, do ponto de vista bíblico. Elas não suspiram por Deus, como diz o Salmo 42. Como a corça suspira pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Alguém que só pensa em Deus no domingo e chega atrasado no culto e sai correndo, não está suspirando por Deus. É só um religioso. Ele ainda vai dizer assim, um indicador mais exato de nossa inclinação à impiedade é o nosso desejo minguado ou superficial de ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque isso engana. Se eu acho que eu apareço lá no domingo e isso já cumpri meu papel, isso é enganoso. E uma pessoa pode fazer isso uma vida inteira e não andar com Deus e não conhecer Deus. Isso é um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo crente, infrutífero em todas as áreas. Não ter nenhum tipo de fervor espiritual, não é porque não teve uma grande experiência, mas porque o fruto do Espírito não é visto nunca na vida. Então, o que Salomão está dizendo para nós é que a retomada do fervor espiritual depende de quanta superficialidade ou tolice nós vamos permitir na nossa vida. O quanto nós vamos permitir na nossa rotina diária. Um pouco dessa superficialidade, temos que entender que bagunça toda a nossa vida. Um pouco dessa superficialidade, temos que entender que sempre revela o nosso coração. Mas também, o terceiro fato que ele nos coloca, está no versículo 3, é que um pouco dessa superficialidade sempre expõe uma insensatez e um insensato inteiro. Versículo 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E assim a todos mostra que é estúpido. Quando o tolo vai pelo caminho, não importa se é um pouco de tolice ou se é muita tolice. Falta-lhe o entendimento. E todo mundo sabe que ele é um tolo. E todo mundo vai entender quem ele é. Ele não vai conseguir se esconder.
Mesmo quando ele anda pelo caminho, ele sempre revela que é um tolo inteiro. É interessante que em Provérbios 17, 28, falando sobre a comunicação, foi dito assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua parecerá que tem discernimento. Qual é o problema com o insensato? Ele nunca consegue ficar quieto. Ele nunca consegue. Eu sei o que é isso, eu decorei esse versículo. E todo dia eu preciso recitá-lo para mim. Fica quieto, vão achar que você é sábio. Fica calado, vão achar que você é sábio. O tolo não se esconde. E a questão não é quantidade de tolice, porque a queda não é um momento, ela é um processo. A tolice não é um momento. Queridos, o que nós podemos aplicar a respeito disso é que o esfriamento do fervor espiritual vai acontecendo em pequenas porções, mas em importantes decisões diárias. O seu e o meu problema no relacionamento com Deus não tem a ver com o que nós classificamos de grandes pecados. Mas o seu e o meu problema com Deus tem a ver com as nossas decisões diárias. Em como andamos todos os dias com Deus na nossa rotina diária. Essa semana para nós não é a nossa rotina diária. A gente não passa a nossa semana num hotel. Pense, irmãs, vocês não passam a semana sem cozinhar. Que aleluia, né? E vocês precisam. Minha esposa precisa disso. Precisa de umas semanas de refrigério dessa. Até sem fazer cama. Precisa disso. Mas não é a realidade. Não é a realidade. Na peça Macbeth do Shakespeare, ele diz que se todos os dias fossem férias, nós nos cansaríamos. Ele fala isso poeticamente, mas que nós nos cansaríamos. Mas nós precisamos disso. Mas é lá no dia a dia, levantar, mandar a criança para a escola, lavar roupa, arrumar casa. Nós, pastores, saímos para 23 de dezembro. Eu saí para fazer umas coisas, fui para o shopping com as meninas, com a Sheila. Cheguei em casa, tomei um banho, peguei o violão. Falei assim, agora eu vou ficar uma horinha aqui tocando um violão. Aí toca o meu telefone. Pastor, está inundando a casa da minha mãe. Ela não sabe o que fazer, não tinha para quem ligar. Larga eu lá o violão, pus uma bermuda velha, uma camisa velha, um chinelo. Fiquei até 9 horas da noite tirando água da casa dela. Enquanto eu estou lá, toca o meu telefone. Pastor, uma árvore caiu em cima do meu carro. E a prefeitura está vindo aqui. Deu perda total. 23 de dezembro. Você não está afim dessas coisas. Mesmo sendo pastor. Eu sei que vocês são mais santos que eu, mas não estava afim daquilo. Eu tinha chegado em casa às 5 horas, tomado banho e pegado meu violão. Falei, agora eu vou tocar um pouco de violão, depois eu vou ler. Quero sossegar. Cheguei em casa tarde da noite. Cansado, fui tomar um Dorflex, que eu estava com as costas doendo. Eu fiquei no rodo lá, puxando água até tarde. Aí fui lá ver o carro do irmão, que eu nem vi, porque a árvore era enorme, estava em cima do carro, nem consegui ver o carro. Graças a Deus o seguro pagou o carro. O que eu estou querendo dizer com isso é que essa é a rotina da nossa vida e a gente não escolhe. A irmã, eu não sei o nome dela, que perdeu o pai, Rosíris, veio para cá essa semana, teve que voltar, você não escolhe isso. Mas Deus quis que fosse nessa semana, poderia ter sido qualquer outro dia. Deus quis que fosse nessa semana, os pastores foram para lá, o pastor falou que precisa sair hoje à tarde. Nós não escolhemos essas coisas.
Não definimos isso porque isso faz parte do plano soberano de Deus para nós. E não compete a nós ficarmos discutindo. Porque foi hoje e não foi ontem, porque foi hoje e não semana que vem. Não compete a nós discutirmos isso. Mas quando nós estamos caminhando na direção de sabedoria, é no dia a dia, nas nossas escolhas diárias, enquanto andamos com Deus, que não permitimos que o esfriamento do fervor espiritual nos afaste do Senhor. Não é nos grandes eventos, mas é no dia a dia. Então, o que exatamente você precisa parar de procrastinar e tratar com exatidão na sua vida? Que pode parecer pequeno, mas pode ser exatamente isso que esteja provocando frieza espiritual ou roubando o fervor espiritual. Quais desculpas exatamente você precisa parar de dar para começar a assumir a responsabilidade por áreas em sua vida? Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as abandona e deixa alcançará misericórdia. A ideia de encobrir é não tratar. O que você não está tratando na sua vida, ninguém mais sabe, mas Deus sabe. E pode estar provocando frieza espiritual e impedindo o fervor espiritual. Não pense no fervor espiritual como um grande evento, vai aparecer um anjo diante de você. Não. Fervor espiritual é a cada dia você viver confiante no Senhor. Firme no Senhor. Inabalável diante das lutas que nós enfrentamos e vamos enfrentar. Das dificuldades que vamos enfrentar. E dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram a Nabucodonosor: se Deus quiser que a gente viva mais um dia, viveremos. Se Ele não quiser, nós não nos dobraremos. Queridos, vamos orar? Senhor Deus, essa retomada do fervor espiritual depende muito de nós entendermos que há uma superficialidade que permitimos em nossa rotina diária, em nossas vidas, sem perceber muitas vezes. Que procrastinamos a tomada de decisões, do tratamento de pecados, que temos desculpas, muitas desculpas para aquilo que sabemos que não agrada ao Senhor, mas preferimos às vezes confiar nas nossas próprias desculpas. E isso tem nos feito viver ainda distante da sabedoria de um temor ao Senhor que te agrada, que honra o seu nome. E nesses dias o Senhor tem falado conosco pela sua palavra e nos dado uma oportunidade singular de reflexão, de confrontação, de consolo, mas também de tomada de decisões. E ajuda cada um de nós a pararmos um tempo e tomarmos as decisões corretas nesses dias aqui, daquilo que é necessário abandonarmos nas nossas vidas, daquilo que é necessário assumirmos e fazermos, sobretudo no nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento com outras pessoas, no nosso andar diário com o Senhor. Que a Tua palavra continue nos ajudando a buscar uma profundidade que traga a nós um fervor espiritual que honre somente o nome do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém.